Olá, seja bem-vindo ao canal Testando o seu conhecimento bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje, nosso quiz vai ser especial livro de Mateus. Mas antes, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim, você será avisado quando sair novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Qual o nome do apóstolo irmão de André? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Tiago. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pedro. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Segunda pergunta. Por quantas moedas Judas traiu Jesus? Número 1, 20 moedas. Número 2, 30 moedas. Número 3, 40 moedas. Número 4, 50 moedas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 30 moedas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus 26, 14, 15. Terceira pergunta. Quem estava doente na casa do centurião e Jesus curou? Número 1, a esposa. Número 2, o filho. Número 3, a sogra. Número 4, o criado. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, criado. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhes e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 7. Quarta pergunta. Na parábola das 10 virgens, quantas eram prudentes? Número 1, 3 prudentes. Número 2, 4 prudentes. Número 3, 5 prudentes. Número 4, 6 prudentes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 5 prudentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículo 1 e 2. Quinta pergunta. Quem sucedeu Herodes, rei da Judéia, após sua morte? Número 1, Pompeu. Número 2, Alexandre. Número 3, Potifar. Número 4, Arquelau. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 4, Arquelau. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Mateus capítulo 2, versículo 22. Sexta pergunta. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? Número 1, 7 dias. Número 2, 14 dias. Número 3, 21 dias. Número 4, 40 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 40 dias. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 2. Sétima pergunta. Quem foi escolhido para ser liberto no lugar de Jesus Cristo? Número 1, Barrabás. Número 2, Paulo. Número 3, Simão. Número 4, Dimas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Barrabás. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Mateus, capítulo 27, versículo 21. Oitava pergunta. Em qual cidade Jesus nasceu? Número 1, Samaria. Número 2, Belém. Número 3, Jerusalém. Número 4, Cafarnaum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Belém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2:1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual o nome do rio que João o Batista batizou Jesus? Número 1, Eufrates. Número 2, Pison. Número 3, Jordão. Número 4, Nilo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 3, versículo 13. Décima pergunta. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue vivia doente? Número 1, 3 anos. Número 2, 6 anos. Número 3, 9 anos. Número 4, 12 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 12 anos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Mateus, capítulo 9, versículo 20. 11ª pergunta. Quem estava doente na casa de Pedro e Jesus curou? Número 1,
a sogra. Número 2, a esposa. Número 3, o filho. Número 4, o criado. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, a sogra. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. 12ª pergunta. Em qual animal Jesus entrou montado em Jerusalém? Número 1, cavalo. Número 2, jumento. Número 3, camelo. Número 4, burro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, jumento. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Mateus capítulo 21, versículos 7 e 10. 13ª pergunta. Na segunda multiplicação dos pães e peixes, quantos pães levaram para Jesus abençoar e multiplicar? Número 1, 5 pães. Número 2, 6 pães. Número 3, 7 pães. Número 4, 10 pães. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 7 pães. E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Mateus capítulo 15, versículo 34. 14ª pergunta. Qual profeta profetizou a morte das crianças que Herodes mandou matar? Número 1, Isaías. Número 2, Naum. Número 3, Eliseu. Número 4, Jeremias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Jeremias. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. 15ª pergunta. Como se chamava o esposo de Maria, mãe de Jesus Cristo? Número 1, Tobias. Número 2, José. Número 3, Jessé. Número 4, Malco. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Salmo 127, versículo 1. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!